Gênesis 6, a gente vai ler o versículo 13, 14 e o 22, só isso. Bom, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E aí no 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Bom, esse texto ele é um texto muito bonito, é um texto maravilhoso, que esse capítulo, né, conta toda a história da arca de Noé. Vocês podem se assentar, senão ia ficar a pregação inteira de pé. É um capítulo muito bonito, que conta toda a história da arca de Noé e o porquê que Deus chama Noé. E entre esses versículos Deus vai falando as características da arca, mas o que me chama a atenção e o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre esse versículo 22, que Noé faz o conforme o que Deus tinha lhe mandado. E o que me chamou a atenção? Que Noé, ele toma uma atitude. Ele não somente ouve o que Deus lhe falou, ele não somente ouve e absorve, ele ouve, absorve e toma uma atitude a partir daí. E é esse ponto que a gente tem que chegar, que é a tomada de decisão, a tomada de atitude a partir do que a gente ouve de Deus. Nós vamos nos deparar com situações onde nós vamos ter que tomar atitudes, nós vamos nos deparar com situações onde nós vamos ter que tomar decisões, onde nós vamos ter que nos posicionar, escolher. E longe de mim, de vir pressionar, não, você tem que escolher, tem que tomar atitude agora. Mas a verdade é que nós vamos nos deparar com isso. Na nossa vida, todo dia a gente depara com alguma decisão a se fazer. Seja uma decisão simples, seja uma decisão importante, seja uma decisão fundamental que pode mudar a nossa vida. Às vezes nós estamos diante de uma decisão simples. E quando nós fazemos uma escolha, quando nós tomamos uma atitude, o resultado que ela vai ser gerada vai ser um resultado simples, que pode não mudar nada na nossa vida, mas vai ter um resultado. Às vezes nós nos deparamos com uma decisão importante a ser tomada, e o resultado a partir dessa decisão que a gente toma é um resultado importante. Às vezes nós vamos nos deparar com decisões, com atitudes que vão mudar a nossa vida, que serão fundamentais para a nossa vida, e a partir daí o nosso rumo é mudado, mas tem um resultado. Eu trago esses 3 exemplos, mas eu podia trazer 1 milhão de exemplos. Em todos eles teriam um resultado. Seja ele importante, seja ele simples, bobo, seja ele fundamental. Sempre há um resultado. Quando nós tomamos uma atitude, gera um resultado. Tudo que acontece hoje foi porque uma atitude foi tomada lá atrás. E quando nós chegamos na fase da adolescência, que é a que vocês estão passando, a gente começa a tomar atitudes mais importantes da vida. Digamos que seja um degrau. Quando a gente é pequenininho, lá recém-nascido, a gente não escolhe nada. A gente não toma decisão nenhuma. Às vezes a gente nem sabe o que está fazendo aqui. Nossos pais escolhem tudo pela gente. Nossos pais escolhem o que a gente vai vestir, escolhem o que a gente vai comer, escolhem para onde eles vão levar a gente, escolhem até com quem eles vão nos deixar se eles precisarem sair. A gente não toma decisão nenhuma. Quando a gente vai ficando mais crescido, a gente é meio que forçado a tomar algumas decisões, só que são decisões simples, que não vão impactar tanto na nossa vida. São decisões, por exemplo, às vezes alguma coisa que eu vou comer. Hoje na sobremesa eu não quero comer isso, quero comer aquilo. Ou então, que roupa eu vou vestir, que camiseta eu vou colocar, qual personagem, camiseta de qual meu personagem que eu vou pôr hoje. Imagina você quer pôr a camiseta do Homem de Ferro e sua mãe vem com a do Capitão América. Aí não dá, né? Ou ao contrário, né? Então a gente começa a tomar algumas decisões que não são tão impactantes na nossa vida, mas a gente já é preparado a tomar decisões. E quando a gente chega na adolescência, a gente começa a tomar algumas decisões que são sim mais importantes. Vão gerar resultados mais profundos, mais importantes na nossa vida. Pode ser agora, pode ser lá na frente, mas algum resultado vai ser gerado. E o que são essas decisões? Às vezes o convívio, com quem a gente está andando, com quem a gente está convivendo. Quando nós vamos para a escola, nossos pais já não têm mais esse controle. A gente chega lá e escolhe quem são os nossos amigos, escolhe com quem eu vou conversar, com quem eu vou fazer amizade. Isso vai gerar um impacto, isso vai gerar um resultado na minha vida. Se eu fizer uma escolha boa, provavelmente o resultado vai ser bom. Se não, vai ser o contrário. A gente escolhe, por exemplo, no celular, na internet. Quando a gente tem o celular na nossa mão,
quando a gente ganha ali o nosso primeiro celular, tem acesso à internet ou pelo computador, a gente vai escolher aonde a gente vai acessar, a gente vai escolher aonde a gente vai entrar. E essa decisão de qual site eu vou acessar, de qual aplicativo eu vou baixar, de onde eu vou, mexer ali na internet, isso vai gerar um impacto na minha vida. De uma forma ou outra, vai gerar um impacto na minha vida. Na adolescência, voltando ao assunto dos amigos, quando a gente tem uma convivência muito grande, e o Osias estava com a gente no dia que a gente gravou o nosso podcast, a gente falou sobre comunhão. E é muito importante a comunhão, a amizade. Quando a gente fica muito próximo de alguém, a gente começa a se parecer com essa pessoa. Quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente cria uma amizade íntima com essa pessoa, a gente começa a ficar mais parecido. Eu brinco até com o Fernando, que a gente está sempre gravando junto, está sempre conversando. E esse tempo atrás a gente gravou um vídeo para o canal e eu deixei o vídeo rolando e não assisti, só fiquei ouvindo. Chegou num momento que eu não sabia mais quem que estava falando, se era eu ou ele, porque até a nossa voz ficou parecida. Então a gente brinca que agora a gente já não sabe mais quem está falando, porque a nossa voz até está parecida. Claro que é um caso à parte, mas quando a gente convive com as pessoas, quando a gente cria um relacionamento, uma intimidade, a gente fica mais parecido com essas pessoas. Então, a escolha dos amigos, a escolha do convívio da minha roda de amizade ali, também vai gerar um resultado na minha vida. Eu começo a falar igual, começo a conversar igual, começo até a digitar igual, e por aí vai. Então nós começamos a tomar decisões mais importantes, e quanto mais o tempo passa, nós vamos tomando decisões que vão impactar mais a nossa vida. E na Bíblia a gente vai viajar pela Bíblia e vai encontrar uma galera que se deparou com decisões a serem tomadas. Se deparou com decisões ali na frente que eles precisavam se posicionar, precisavam tomar uma atitude. E a gente vai encontrar na Bíblia gente que tomou uma decisão boa e gente que tomou uma decisão não tão boa. Isso gerou um impacto, isso gerou um resultado. Nem sempre foi um resultado bom, foi sempre de acordo com a decisão que essa pessoa tomou. O primeiro que a gente pode citar é o próprio Noé, que a gente falou aqui. Noé, ele já era diferente. Se a gente volta um pouco, alguns versículos, a gente vê que Noé, ele era diferente. Deus olhou para o mundo e viu só corrupção. Deus olhou para o mundo e viu só maldade. Viu um povo corrompido, viu um povo que pecava a todo momento, viu um povo que não estava nem aí para Deus, mas viu Noé. Enxergou em Noé um homem justo, enxergou em Noé um homem correto, fiel a Deus. E ao enxergar Noé um homem correto, isso já foi uma escolha de Noé. Noé já havia escolhido lá atrás ser fiel a Deus. Já havia escolhido lá atrás ser justo. Já havia escolhido lá atrás ser um homem íntegro. E essa escolha de Noé que fez com que Deus olhasse para ele com bons olhos, que fez com que Deus olhasse para ele com carinho. E depois que Noé, já caminhando na contramão do mundo, já caminhando num caminho contrário, depois que Deus fala com ele e manda ele construir a arca, aí que acaba tudo. Porque Noé, ele, além de já ir na contramão do mundo, ele começa a construir uma arca e aí ele é taxado de louco, ele é taxado de doido, de maluco, é zombado, é xingado, as pessoas tiram da cara dele. E é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar. Quando nós formos tomar uma decisão, principalmente quando nós escolhemos tomar uma decisão correta, nós vamos ter que enfrentar uma pressão externa. Nós vamos ter que enfrentar uma pressão popular. Na época, há muito tempo atrás, Noé era o único que seguia a Deus, era o único homem que era fiel. Então as pessoas de fora já o xingavam, já o zombavam, já falavam contra ele. E trazendo para a nossa sociedade, trazendo para a nossa realidade de hoje, a gente sabe muito bem, vocês devem saber mais do que eu. Hoje em dia, você ser adolescente e falar que é cristão, é você dar um pretexto para zoarem da tua cara, é você dar um pretexto para as pessoas falarem de você lá no mundo. Eu ouço muito, já ouvi muita coisa. Em 2020, 2021 e você ainda é crente. Então a sociedade está cada vez mais tratando a nossa fé como algo bobo, debochando da nossa fé. E era isso que fizeram com Noé. Cada vez mais vem uma pressão externa sobre nós, por nós termos escolhidos adorar a Deus, por nós termos escolhidos ser fiel a Deus, seguir a Cristo. Mas Deus honra quem faz isso, porque Noé, ele fez uma escolha. Noé, ele tomou uma decisão de construir a arca. Imagine nós ouvindo alguém zombando, ouvindo alguém xingando, e Noé ouviu por mais de 100 anos. Não foi por um tempo curto, foi por mais de 100 anos. Mas mesmo assim ele não parou, ele continuou, ele foi até o final. E no final Deus honrou a Noé.
Deus faz isso conosco, quando nós escolhemos adorar a Deus, quando nós escolhemos seguir a Cristo, Deus vai nos honrar no final. Não importa o que a sociedade fala, não importa o que o mundo fala, não importa se estão zombando da sua cara, Deus vai estar nos honrando no final. E nós passamos mais algum tempo ali e chegamos a outro cara, chamado Abraão. Abraão foi um cara que também escolheu ser fiel a Deus. Também se deparou com uma escolha, se deparou com uma situação, com uma decisão a fazer, e ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu ser fiel a Deus, talvez na decisão mais difícil da vida dele. Deus chega a Abraão e fala: filho, eu preciso que você sacrifique o seu filho. Imagina o que passou na cabeça dele, mas ele foi e falou: tá bom, eu vou obedecer, eu vou ser fiel a Deus. E aí eu começo a enxergar uma outra coisa que nós temos que enfrentar na hora de tomarmos uma decisão correta, na hora de tomarmos a decisão de obedecer a Deus, que é a gente abrir mão de algo que nós temos. É claro que aqui é numa comparação muito maior, era um filho que ele tinha, mas era algo que ele amava, algo que ele gostava, que ele podia tocar, e ele abriu mão, ele estava disposto de abrir mão por algo que ele não tinha visto, por algo que ele não sabia o que ia acontecer. Trazendo para a nossa perspectiva de hoje, muitas vezes o que está nos travando é algo que para nós parece bom, mas não é. É algo que nós podemos tocar, é algo que nós podemos enxergar ali na frente, mas Deus tem algo muito maior para nós, só que Ele precisa que a gente abra mão de algo que está aqui, nos prendendo, nos segurando. E Abraão, ele abriu mão, ele esteve disposto a abrir a mão do próprio filho. E eu tenho estudado, estou no começo ainda, mas eu tenho estudado algumas questões de finança, de investimento, e a gente, quando começa a estudar sobre isso, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que quando você vai fazer um investimento, a maioria, quase sua totalidade, são investimentos a longo prazo. E o que é um investimento a longo prazo? Você vai, você investe. Depois você vai, você investe mais um pouco. Depois você vai, você investe mais um pouco. Aí você investe mais um pouco. Aí lá na frente você vai retirar isso de volta. E quando você retirar, vai vir algo muito maior do que o que você investiu. Mas você teve que ter paciência para você investir. E trazendo para o nosso contexto da palavra, às vezes, quando nós vamos tomar uma atitude, quando nós vamos tomar uma decisão, nós vamos ter que tirar algo de nós. Nós vamos ter que investir algo que está em nós, que nós conseguimos enxergar. E nós vamos ter que ter paciência. Mas lá na frente, Deus vai nos recompensar com algo muito maior do que o que nós entregamos a Ele. Deus vai nos dar algo muito maior do que nós estamos abrindo mão. Mas para nós, às vezes, parece difícil. Porque nós conseguimos tocar, nós conseguimos ver. E para nós parece bom. Mas Deus só quer que a gente esteja disposto a abrir mão, a renunciar, porque lá na frente Ele tem uma recompensa muito grande para nos dar. Então, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou tomar uma atitude, eu tenho que enfrentar uma pressão externa e tenho que renunciar, muitas das vezes, a algo meu. Eu, há algum tempo atrás, passei por uma experiência muito grande. Era o ano de 2018 e eu estava tudo bem na minha vida. Minha casa estava tudo bem, na minha família estava tudo maravilhoso. E eu comecei a me acomodar na casa de Deus. Eu vinha, participava aqui, mas eu já não tinha vontade de participar dos cultos. Eu já não tinha vontade de vir adorar a Deus. Eu vinha por vir. E quando eu vi, eu já não estava mais sentindo vontade. Quando eu vi, eu já estava tomando decisões de não vir mais para o culto. Entre o culto e sair com os amigos, eu ia sair com os amigos. Amigos que não são cristãos, não são da igreja. Entre vir para o culto e fazer uma outra coisa, eu sempre dava um jeito de fazer uma outra coisa. Quando eu via, eu já estava me acomodando a parar, já estava me acostumando a não vir mais para a igreja. Até que Deus mexeu com algo muito precioso meu, que é a minha família. Começou a, por motivos muito bobos, criar confusões, criar brigas na minha família que eu não entendia. Por que estava aquilo acontecendo? Estava tudo bem? Por que motivos tão bobos estavam causando confusões e brigas na minha família? Isso me derrubou, isso me destruiu. Até que teve um culto que a gente fazia nas casas, e eu fui para esse culto, fui triste, fui desanimado, mas fui. E chegando lá, Deus falou muito comigo. Deus falou que Ele estava mexendo com a minha família, estava mexendo com os meus pais. Falou que eu já não estava mais animado, já não queria mais participar dos cultos.
E depois que eu voltei daquele culto, veio algo muito forte no meu coração. Algo muito forte me mostrando que eu precisava orar em 2 sentidos. Orar para a restauração da minha família e orar pelo batismo no Espírito Santo. Eu nunca tinha ido atrás do batismo no Espírito Santo. Eu sabia que eu precisava, mas eu nunca tinha buscado. E desde então eu tomei uma atitude de ler a palavra de Deus. Eu falei, não, eu vou ler. Eu vou orar e vou ler, vou orar e vou ler, vou jejuar, vou buscar o batismo. E vou buscar a restauração da minha família. E sem eu perceber, eu estava orando e lendo a Bíblia. Eu vivia em função disso, orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. Eu lembro que eu ia para o curso, e indo para o curso no caminho, no ônibus, eu ficava só no aplicativo lendo a Bíblia, não via o tempo passar. Chegava lá no curso, eu ficava, inclusive não é o correto é ficar prestando atenção na aula, mas eu ficava lendo a Bíblia. Quando o professor estava moscando, eu pegava o aplicativo e ficava lendo. E ficava lendo. Quando eu percebi, eu estava vindo em todos os cultos, eu estava adorando a Deus, eu estava me derramando na presença do Senhor. Sem menos eu perceber, o Senhor já tinha restaurado a minha casa, já tinha restaurado a minha família. E eu falei, não, eu vou continuar buscando, eu vou buscar a Deus, porque Ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. E eu continuei buscando, e já estava tudo bem, graças a Deus, lá em casa, até que chegou um dia, era um sábado, e iria ter uma vigília aqui na igreja. Muitos já sabem dessa história, mas iria ter uma vigília aqui na igreja, e era bem a vigília que antecedia o retiro. E eu estava sentindo naquele sábado que algo ia acontecer. Quando eu acordei, eu falei, não, eu já acordei esperando a noite para a hora da vigília, porque eu sabia que Deus tinha alguma coisa para fazer na nossa vida. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa para fazer comigo. Eu estava sentindo. Eu cheguei na igreja, estava todo mundo nervoso aqui, que ia começar, e eu estava sorrindo, eu estava feliz, eu estava animado. Eu lembro que sentei nesse banco, eram bancos ainda, sentei ali onde está o João e fiquei adorando a Deus, fiquei louvando, fiquei orando, chorando. Chegou no final do culto, o irmão que estava pregando pediu para vir para frente quem queria o batismo. Eu vim correndo, fui o primeiro, cheguei aqui. E no final da oração dele, Deus me batizou no Espírito Santo. Eu derramei, eu fiquei deitado, jogado aqui nesse canto, chorando, não sabia nem o que estava acontecendo, porque Deus estava me batizando. E para mim isso é maravilhoso, foi um dos melhores dias da minha vida, foi uma das melhores experiências que eu nem sei como expressar de tão bom que foi. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Mas uma atitude teve que ser tomada. Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração, mas se eu tivesse ouvido aquilo e não tivesse tomado nenhuma atitude, eu não poderia estar contando esse testemunho para vocês. Mas Deus falou ao meu coração e uma atitude foi tomada, de ler a palavra de Deus, de buscar. E aquilo me trouxe um renovo muito grande. Desde então, eu venho buscando a Deus cada vez mais. E eu peço a vocês, busque intimidade com o Espírito Santo. Como eu falei, quanto mais a gente convive com alguém, mais a gente fica parecido. Tente conviver, busque cada vez mais a Cristo, busque cada vez mais a Jesus, que quanto mais você buscar, quanto mais você criar intimidade, mais você vai ficar parecido com Ele. E aí a gente volta para a palavra de Deus e começa a viajar mais um pouco e ver alguns personagens que tiveram a escolha ao contrário. Tiveram uma decisão a ser tomada e tomaram a decisão errada. E a gente vai até Sansão. Sansão foi um homem muito forte, foi um juiz, todos sabem a história dele. Ele era um nazireu, ele era separado por Deus. Só que ele tinha algumas regrinhas que ele precisava cumprir, que ele precisava obedecer. E ele não obedeceu. E uma delas, a mais conhecida, era do cabelo. Ele não podia cortar o cabelo, senão ele perdia sua força. E Sansão se envolveu lá com a Dalila, todos sabem a história, e ela ficou pressionando, e ele foi lá e cedeu. Deixou ser levado pelos seus sentimentos e falou para ela qual que era o seu segredo, o seu maior segredo. Ele confiou em alguém que não deveria confiar, contou o seu maior segredo, e a partir dali ele perdeu a sua força. Então ele tomou uma atitude totalmente errada. E o que levou ele a tomar uma atitude totalmente errada? Ele agir pela própria emoção, ele deixar os sentimentos tomar conta dele. Ele se deixar levar pelos sentimentos. Então, além de nós termos que enfrentar uma pressão externa, temos que renunciar a algo nosso, nós também temos que tomar cuidado e enfrentar os nossos próprios sentimentos. A palavra de Deus fala em Jeremias 17 que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. E se nós nos deixar levarmos pelo nosso coração, muito provavelmente a gente vai fazer a escolha errada. Passando mais um pouco. Saul foi um homem que foi rei de Israel, foi escolhido, foi eleito pelo povo. Ele tinha o povo ao lado dele, ele tinha Deus abençoando ele, guiando ele. Ele era o rei de Israel.
e Saul começou a desobedecer a Deus. Saul começou a tomar decisões pelo próprio pensamento, começou a não consultar mais a Deus e consultar outros tipos de deuses para tomar suas decisões. Saul parou de temer a Deus. E a partir da escolha errada, Saul depois foi lá, morreu na guerra junto com o filho dele. E que final triste para um rei de Israel, para alguém que foi eleito, que foi escolhido pelo povo, morrer desse jeito. Isso porque ele tomou as decisões pelos próprios pensamentos, porque ele não temeu a Deus na hora de tomar as decisões dele. E nós temos que enfrentar isso também. E passando mais um pouco, viajando mais um pouco, já chegando para o final da mensagem, nós vamos até Jonas. Jonas foi um homem que era um profeta e Deus o mandou pregar em Nínive. E a palavra de Deus fala que os ninivitas eram um povo muito violento. Então imagina-se que Jonas ficou com medo e não queria pregar para aquele povo porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. E Jonas tentou fugir da presença do Senhor, tentou ir para Tarsis, só que daí Deus veio, Jonas ficou no barco, causou uma tempestade, ele foi jogado ao mar e depois veio o grande peixe, a baleia, o engoliu e ele foi para Nínive. E olha que desastre que estava para acontecer na vida de Jonas, porque ele não quis obedecer a Deus. Ele não quis tomar uma atitude. Por quê? Porque ele teve medo. Outra coisa que nós vamos ter que enfrentar é o nosso medo na hora de tomar uma atitude. Na hora de obedecer a Deus, na hora de tomar uma atitude de acordo com o que Deus quer que nós façamos, nós vamos ter que enfrentar o nosso próprio medo. E às vezes o medo ele traz consigo as outras coisas. Às vezes o medo de sofrer uma pressão externa, às vezes o medo de renunciar a algo nosso, mas nós vamos vamos ter que enfrentar isso. E a gente percebe que até nesses casos que as pessoas, que os personagens não seguiram o que Deus havia falado, a gente vê como Deus é perfeito e os planos de Deus eles não falham. O que Deus escreveu lá atrás foi cumprido. Porque no primeiro caso, Sansão, ele não obedeceu a Deus. E Sansão teve um final muito triste, porque teve seus cabelos cortados, ele foi cego depois e morreu junto com os filisteus. Mas o plano de Deus, que era derrotar os filisteus, foi cumprido. Sansão, ele morreu junto, mas o plano de Deus que não falha foi cumprido naquele momento. Mesmo que a gente atrapalhe, mesmo que a gente não cumpra a nossa parte, Deus vai cumprir o plano dele. Se ele tem uma promessa para cumprir, ele vai fazer. Depois passando para Saul. Saul morre na guerra, toda aquela situação, desobedece a Deus, faz um monte de coisa errada, faz tudo errado. Só que Deus já havia levantado um menino, lá onde ninguém estava vendo, um pastor de ovelhas, onde ninguém enxergava ele, nem a própria família enxergava ele, mas Deus estava enxergando aquele menino. Deus estava olhando para ele, sabendo do coração dele, sabia que ele era fiel. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. E mesmo Saul saindo do poder, mesmo toda a situação de Saul fazendo tudo errado, Deus queria abençoar o povo de Israel. Então ele ergueu outro e abençoou o povo de Israel através de Davi. Então mesmo Saul tomando as atitudes erradas, o plano de Deus foi cumprido naquele povo. Passando mais à frente, chegando em Jonas novamente, a gente vê que Jonas não queria obedecer a Deus, ficou com medo, tentou fugir, ir para outra cidade. Mas Deus veio com um grande peixe, engoliu Jonas de uma forma que parece maluca. Jonas foi até Nínive, pregou e aquele povo foi liberto, aquele povo foi salvo, porque o plano de Deus era libertar aquele povo, não importa a forma que fosse, ele iria libertar aquele povo. Jonas tentou fugir, Deus buscou ele. Se Jonas fugisse de novo e Deus precisasse buscar ele de novo, Deus buscava, porque ele queria libertar aquele povo, e Deus libertou aquele povo. O plano de Deus foi cumprido mais uma vez. E então a gente pensa, o que eu faço se eu vou ter que enfrentar o meu medo? Se eu vou ter que enfrentar uma pressão externa, se eu vou ter que renunciar a algo de mim, se eu vou ter que enfrentar meus sentimentos para tomar uma atitude, eu estou lascado, eu não consigo, eu sou um ser humano, eu não tenho forças para isso. Mas é aí que a gente entra na melhor parte, porque a gente não precisa agir com as nossas próprias forças para fazer isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco. Nós temos alguém que está ao nosso lado e vai nos guiar para tomar as melhores atitudes. Então o que basta fazer é criar uma intimidade, é criar um relacionamento, é buscar o Espírito Santo de Deus, que na hora que eu precisar tomar uma atitude, na hora que eu precisar tomar uma decisão, o Espírito Santo de Deus vai decidir, vai agir, vai nos guiar a tomar as melhores atitudes. Amém?
O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está, além de estar conosco, Ele está dentro de nós. E quando nós buscamos a Ele, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, e a gente vê que Jesus, Ele sempre tomava as melhores atitudes. Sempre que era colocado contra a parede, Ele respondia da melhor forma. Sempre que Ele se deparava com uma situação, Ele agia da melhor forma. E quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus e nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós vamos tomar as melhores atitudes. Então, se você se sente na dúvida, se você às vezes se sente perdido, às vezes você está passando, não sei, está passando por uma situação que você precisa fazer uma escolha e não sabe, busque o Espírito Santo de Deus, busque a Deus, crie relacionamento, crie intimidade, porque na hora que você precisar, o Espírito Santo de Deus vai estar com você.